E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal aqui de histórias que eu conto para vocês aqui. E se vocês curtem, gostam de ouvir as minhas histórias, não se esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito, compartilhar esse vídeo, deixar seu like, tá ok? Bora então para a história de hoje. Hoje eu vou contar a história de Thelma e Luiz. Thelma conta aqui pra gente que ele, Luiz, traiu ela com a ex dele, que era amiga dela. Foi bem assim então a história. Thelma era amiga de Carla já, e numa festa ela conheceu o Luiz, que tinha começado a namorar a amiga dela, a Carla. E nessa festa eles se conheceram, Carla apresentou o novo namorado, né, pra sua amiga, pra Thelma. E a festa continuou e Luiz começou a dar em cima da Thelma. E Thelma disse: não, você tá louco? Eu te conheci hoje. Sem chance. Ele queria sair com ela, sair para um jantar. Ela falou assim: não, eu vou se a Carla for, mas sem nenhuma hipótese da gente sair juntos. Você tá louco? Ela é minha amiga, tal. E ela se esquivou de Luiz a noite inteira. E Luiz ficava atrás dela, ia na casa dela à noite, e ela saía, conversava com ele. E Thelma falava: não, ela é minha amiga, por que você quer terminar com ela, né? Por que você quer ficar comigo e com ela? Achou muito estranha essa história. E ele então falou assim: não, eu vou terminar com ela pra ficar com você, porque você é a garota mais linda que eu vi na minha vida, aquelas cantadinhas, sabe? E aí Thelma ficou meio desconfiada, mas tudo bem, né? Se você terminar porque vocês não estão bem, tudo bem, mas assim, eu trair minha amiga ou qualquer outra pessoa, mesmo que eu não conheça, eu não faço isso. Aí Luiz então terminou com Carla e foi lá, no outro dia mesmo, depois que terminou, falar, né, com Thelma que tinha terminado o relacionamento. Thelma não acreditou muito, mas conversou com ele. E Thelma confirmou com a amiga, né, que eles tinham se separado mesmo, eles tinham terminado o namoro. Aí Thelma, faziam quase 2 semanas que ele estava atrás dela e conversando e pedindo por favor. E Luiz era um cara bonito, atraente e tal. Thelma: tá bom, então vamos sair, vamos nos conhecer e a gente pode namorar então. E Luiz empolgado, eles começaram a sair, foram tomar sorvete, foram numa pizzaria no outro dia E Luiz queria conversar com os pais, né, de Thelma, porque queria pedir ela em namoro oficialmente. E ele estava muito empolgado e Thelma também ficou muito empolgada, né? Permitiu que ele fosse pedir para os pais ela em namoro. Ele foi então num almoço de família, conheceu a família, os pais gostaram muito dele. Ele era um rapaz muito educado, gentil. Então Thelma e Luiz começaram a namorar oficialmente perante a todos. Ele era muito gentil, como eu te disse, carinhoso com Thelma, tudo, dava muito presente para ela, assim, em datas especiais, fora de data, eles passeavam muito. E aí então, Luiz quer se casar com Thelma. Eles namoraram 1 ano de namoro e aí ele já falou: não, a gente se ama muito, eu não quero te perder, você é a mulher da minha vida, eu quero casar com você. Já nessa época, né, Thelma já trabalhava numa multinacional, então ela tinha um salário bom, né, naquela época. Ele era vendedor e eles: não, vamos juntar nosso dinheirinho, a gente vai, a gente dá um jeitinho. E os pais de Thelma, como eram antigos na cidade dali, eles tinham a casa própria, tinham mais casas, e o pai resolveu dar uma casa para a filha como um presente de casamento.
Luiz foi pedir a mão dela em casamento, né? E o pai disse se ela quisesse casar mesmo, ele daria uma casa ali para os dois morar. Então já resolveria o caso da moradia, né? Então eles resolveram então se casar, fizeram festa, se casaram, foi tudo lindo, foi tudo maravilhoso. Se casaram então. Ele super apaixonado, ainda continuava dando presentes para Thelma. Thelma também gostava muito dele, né? Porque ele era muito carinhoso, uma pessoa muito gentil. E a vida continuava, ele sempre fazendo os bicos dele, porque não era um serviço registrado, né, de vendedor, ele pegava os produtos e vendia. Ele ajudava um pouco menos na casa do que Thelma, que tinha um salário bom, né, que aí ela comprou carro, comprou os móveis, mobiliaram a casa, mas assim, os dois juntos, mas assim, Thelma sempre mais, porque ela tinha um bom emprego, né, um bom salário. E aí, teve um dia que Thelma perdeu o emprego. Thelma foi mandada embora. Claro que tinha todos os recursos de seguro-desemprego, tempo de serviço, ela recebeu tudo certinho. E desse dia em diante, Luiz mudou com ela. Ela conta aqui pra gente que Luiz mudou muito com ela. Ele não era tão carinhoso como era. Eles iam em restaurantes e ele começava a meio que cantar garçonete, dizendo: ô minha linda, ô minha flor, ô meu coração, para as garçonetes. Isso ele nunca tinha feito na vida, e a partir do momento que ela estava desempregada, ele começou a dar essas cantadinhas. Ela começou a perceber que ele ficou um pouco distante, mas ainda para ela tudo bem, ela não achava que era nada assim sério, e continuou, mas ela percebeu parece que ele se revelou a pessoa que ele era. E aí ela ficou 6 meses recebendo o seguro-desemprego. Até aí ele tratava ela bem, mas olhando para outras mulheres, cantava outras mulheres na frente dela. E até que um dia, no celular dela, veio uma notícia de uma amiga dela dizendo que tinha visto o Luiz, o marido dela, com uma outra mulher no restaurante, né? E ela achou estranho, porque... E também ela... Será que é confiável? Será que eu vou confiar nessa mensagem, né? Era uma amiga dela, que ela não conversava muito, mas que viu ele com outra, e até perguntou, né? Se eles estavam juntos ainda, porque até ela tinha ido no casamento. E aí ela falou assim: não, a gente está junto sim, eu vou perguntar para ele com quem que ele estava. Às vezes era alguma coisa de negócio, de emprego, né? Que ele procurava muito por emprego, então fazia muitas entrevistas. Então ela achou que talvez seria isso. E ficou um pouco desconfiada, porque já vinha vindo há muito tempo, né? Essas gracinhas que ele fazia com outras mulheres, depois que ela tinha perdido o emprego. Bom, isso continuou, isso passou, ela não falou nada para ele, para o Luiz, achou que as pessoas estavam exagerando, talvez, e mal as pessoas sempre falam, né? Ver a vida dos outros bem talvez gere alguma inveja e as pessoas falam alguma coisa para atrapalhar. Então ela achou melhor não dizer nada para Luiz naquele momento e deixou rolar. Pois bem, aí veio uma outra amiga dizendo que tinha visto o Luiz com uma outra garota, mas que não parecia nada que fosse uma reunião de negócio, entrevista de emprego, que estava sendo uma cena muito desconfortável, a menina pegando nele, se esbarrando nele, e beijo no pescoço, uma coisa mais forte, né? E aí ela resolveu chegar nele e perguntar, né, o que estava acontecendo, que ela
já era a segunda vez que tinha recebido essas mensagens das amigas que tinha visto ele com outras mulheres. E aí, então, ele resolveu contar que tinha saído com algumas mulheres, mas não tinha ficado com nenhuma, mas assim, tinha saído só pra tomar um chopp, pra se divertir, que a cabeça dele estava muito cheia, aquelas desculpinhas esfarrapadas. E Thelma acreditou, aceitou, ele pediu perdão, ela aceitou, tudo bem, vamos viver a nossa vida de casado, a gente tem... Não podemos acabar com o relacionamento assim, ele diz, e aí foi indo, ela perdoou. Só que aí ele começou a ficar também, passando um tempinho, ele começou a ficar agressivo com ela. Ela falava alguma coisa, ele gritava com ela, ele maltratava ela em algumas ocasiões, né? Perto de outras pessoas. E ela começou a ficar descontente, né? Ele não era assim, ele não era dessa forma, ele me tratava tão bem. O que será que está acontecendo? Será que o relacionamento está ficando ruim? E ela não sabia para onde ir, para quem falar, né? E foi jogando essa relação para frente, até que veio um amigo deles, né, que na época, quando ela começou a namorar com o Luiz, o Luiz tinha largado, então, da Carla, amiga dela, e esse amigo começou a namorar com Carla e casou com a Carla, e eles também eram casados, e esse amigo chegou um dia na casa de Thelma e pediu que ele precisava de ajuda, porque Carla estava traindo ele. Ela, mas como? Mas vocês são amigos, você poderia conversar com ela, descobrir alguma coisa, porque no celular dela tem um rapaz que fala com ela no celular, ela fica horas conversando e tal. Tá bom, eu vou tentar te ajudar, vou conversar com ela para ver o que está acontecendo, vou te ajudar. E aí ela foi conversar com Carla, que era a ex, né, do marido dela há muito tempo, assim, antes do casamento. E ela ligou para Carla e falou: Carla, eu quero conversar com você, preciso conversar com você. Vamos marcar, tomar alguma coisa numa choperia, vamos conversar. E aí Carla estava saindo com o Luiz. E Carla achou que ela, né, que a sua amiga Thelma tinha descoberto. E aí ela foi nessa choperia, foi conversar e ela simplesmente falou: você me desculpa, eu tô saindo com seu marido. Ela confessou que ela nem chegou a perguntar, né? E ela já estava com uma culpa tão grande, então ela já confessou pra Thelma que ela estava traindo o marido e estava traindo o marido com o marido de Thelma. Ela ficou sem palavras, né? Com a amiga, falou: tudo bem, eu perdoo você, eu vou lá conversar com o Luiz. E ela não sabia que reação tomava. E aí ela chegou em casa e chegou pro Luiz e falou: como assim? Você tá saindo com sua ex? Com a Carla? Você tá me traindo com a Carla? Você tá me tratando mal porque desde que eu saí do emprego você tá me tratando mal. Você tá dando bola para as outras mulheres, você tá saindo com outras mulheres, mas fala que é só amizade e agora você tá me traindo. Carla me confessou, o marido dela pediu ajuda, que eu ajudasse para descobrir quem era a pessoa com quem Carla estava saindo. E eu pergunto para Carla e ela fala que é com você, que você é o amante dela. Como assim? Como que eu posso aguentar isso? Aguentar essa traição, aguentar esse desaforo, aguentar os maus tratos que você está fazendo comigo? Como ficar com uma pessoa assim?
E aí eles terminaram, óbvio, né? Eles terminaram e Carla também se separou do marido, né? Porque teve muito comentários ali e como ela já tinha confessado, ela resolveu separar. E Thelma separou do Luiz, que no começo era um amor, era tudo, que Thelma era a vida dele. E depois que ela parou de ganhar muito dinheiro, né? Enquanto ela, Thelma, sustentava ele, Luiz, né? Com quase 90%, né, das contas da casa, tava bom. Depois ele se viu que ela não tá mais ajudando, então ou ela vai parar de ajudar, eu vou ter que trabalhar. Talvez ele pensou nisso, sei lá o que ele pensou. Começou a maltratá-la, começou a desfazer de Thelma. Então não era amor, gente, não era. Ele queria se escorar em alguma pessoa pra viver bem. Tinha uma casa já pronta, tinha os móveis e não tinha que se esforçar muito. E ainda maltratar a coitada da Thelma, assim, coitada, né? Em modo de dizer, mas a pessoa que fazia tudo por ele e ela aguentar todos esses maus tratos, né? Uma pessoa que sempre ajudou, que sempre estava ali, que gostava muito dele e ele fazer esse tipo de coisa, na verdade ele se revelou quem ele era, né? A pessoa que ele era, ele se revelou e ele mostrou. E ela descobriu, né? Foi descobrindo assim, até sem muito esforço. Acho que o mundo vai te mostrando, é só você querer enxergar as coisas que acontecem ao redor da gente, da vida da gente. Então eu sempre digo para vocês, mulheres, homens também, que é aproveitados, que é maltratado pelo seu parceiro. Veja, tenta enxergar ao seu redor, tente gostar mais de você, tente parar de querer ficar com uma pessoa que não gosta de você. Tente se gostar mais, se amar mais, né? É isso que eu falo, porque não vale a pena ficar com uma pessoa que faz isso com a gente, né? Que faz isso, que destrata, que não te trata bem, que só quer saber do seu dinheiro, só quer saber das coisas que você tem, das coisas materiais, e isso não é importante. Por isso que eu sempre digo, usem as coisas e amem as pessoas. E aí, se vocês gostaram, deixa aí nos comentários, se inscreve no canal se não é inscrito e compartilhe esse vídeo. E até a próxima história, então, e até mais!